Sejam bem-vindos a mais um Pod Leve, um podcast leve. E hoje eu tô com duas convidadas muito especiais. Hoje eu tô aqui com a psicóloga Silvana Negrete, e eu vou deixar você se apresentar. E também com a nossa querida Kelly Plateiro, uma esteticista e empreendedora da área da beleza. Eu sou a Silvana Negrete, sou formada desde 2004, sou pós-graduada, né, na psicologia analítica, com ênfase em processos criativos. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E você? Eu sou Kelly Plateiro, atuo já na área da beleza há 15 anos, mas a minha formação é administração com foco no empreendedorismo. Uma profissional completa, né? Porque além de trabalhar com beleza, você também é uma empreendedora. Sim, com certeza. Um pouquinho para mim, o que despertou essa ideia de você trabalhar com a psicologia e principalmente com os processos que você trabalha hoje? A psicologia foi um sonho antigo, né? Desde o meu ensino médio, tinha essa vontade de me aprofundar. Uma professora me inspirou naquele período e foi muito bom quando eu consegui concluir, né? Então, não é mais sonho, é realização. Trabalho, presto serviço para 2 clínicas atualmente, e fora o meu trabalho no consultório, que tem trazido muitas experiências novas, né? E a pós-graduação que eu citei tem ajudado nesse processo, porque amplia, né, o conhecimento e quanto que percebo a contribuição que a psicologia faz hoje, né, para toda a camada da sociedade. Principalmente para nós mulheres e empreendedoras. Exatamente. Né? Nós mulheres precisamos mesmo estar acolhidas, né, com esse trabalho. E sem contar que é preciso uma profissional, né? Porque as pessoas, né, acham que qualquer um pode ser sua psicóloga, né? E não é bem assim. Passando a bola agora para minha querida esteticista e empreendedora, você também escuta bastante na sua área. Muitas falam, vou fazer minha unha terapia. Mas é esse lugar de escuta que ela fala, né? Às vezes, a mulher não tem nem tempo ou não entende que precisa de uma terapia técnica, que precisa buscar ajuda real, né? E aí, qual que é o momento dela? O momento para ela é de buscar, de repente, fazer uma unha, fazer um cabelo. E ali é aquele momento que ela consegue relaxar, que ela consegue se soltar, que ela consegue conversar. Algumas ainda, elas meio que se sentem presas, não falam. Aí a gente respeita o silêncio, né? Mas quando a gente dá uma abertura e a cliente percebe que pode relaxar, que pode ser ela mesma, aí vira uma conexão com a cliente, a gente demanda até um pouco mais de tempo, porque eu estou aqui trabalhando, fazendo, prestando aquele serviço, mas em determinado momento que ela está ali falando, eu preciso olhar no olho dela. Então eu paro o que eu estou fazendo, olho para a cliente, escuto e muitas vezes aconselho. Não sou psicóloga, mas eu gosto muito de conversar, principalmente sobre comportamento humano. E aí, muitas me procuram nesse sentido. Falam assim, hoje você vai conversar comigo? Você pode reservar um tempinho a mais para mim? E aí, geralmente, acontece essa conexão. Trabalhamos com mulheres. E mulheres estão cansadas, né? Elas estão sobrecarregadas. E aí, falando um pouquinho sobre uma das abordagens da Silvana, que é sobre o burnout. Burnout, como fala esse nome? Pode ser burnout ou burnout. Né? Burnout é mais chique porque é francês, Burnout, né? Eu aprendi com ela. Tem né? Dá uma sonoridade francesa, né? Mas realmente, há uns 30 anos atrás, quando se falava disso, a pronúncia, né? Com as professoras, quando estava graduando, elas diziam burnout. Hoje que fala, né? Burnout, né? O pessoal fala burnout e tá tudo certo. Não tem... Pensando nisso, né? Nessa sociedade que a gente vive hoje, como que você percebe que as mulheres estão adoecendo? Em que momento você acha que está sobrecarregado? Às vezes é a falta de tempo, é a falta de cuidado. O que você acha? Vou falar com toda a certeza, sem medo de errar, né? É que o trabalho, né? O trabalho excessivo está realmente adoecendo as mulheres. Porque ela não só trabalha ali, ela é uma empreendedora, quando ela tem a exigência no local do trabalho dela. Então, ela tem que fazer reuniões, muitas vezes reuniões infinitas, porque a gente precisa falar sobre isso, né? Pós-pandemia, na pandemia e pós-pandemia, o que acontece? O trabalho remoto apareceu em tudo. Muitas empresas deixaram de ter o seu local para que o colaborador trabalhe de casa. Então, teve que ter o quê? Toda uma configuração diferente. Então, a casa da pessoa se tornou local de trabalho. E isso trouxe muitas implicações, inclusive mental, física, emocional.
Então, a demanda nos consultórios está sendo isso. A pessoa já vem esgotada de muitas tarefas. É muita tensão, aí vem a irritabilidade, vem vários sintomas. Mas isso está associado ao quê? A ansiedade. A ansiedade. E a ansiedade, ela tem, né, aquela ansiedade comum que todos nós temos, mas tem a ansiedade que ela se torna o quê? Patológica. Então, aí assim, o transtorno, né, de ansiedade generalizada. Eu tenho um caso clínico em que a moça chegou ao ponto de não conseguir entrar em ônibus, entrar em trem, porque ela não conseguia mesmo. Então, já estava tendo o quê? Crise de pânico. Porque aí começa aquela coisa, né? As mãozinhas dadas, né? Ansiedade, o pânico, a insegurança, né? E isso pode, infelizmente, chegar ao burnout, que é o esgotamento total. Não é? E pensando em esgotamento, falando com a Kelly, quantas mulheres você atende, né, no seu dia a dia ali, no seu salão, que chegam com essa sobrecarga? Você consegue já identificar? Sim, pegando o gancho aqui da doutora, eu passei por essa situação que ela acabou de citar. Olha, eu também. Quando eu trabalhava no comércio e fui iniciar na área administrativa, eu não consegui, porque eu chegava no trabalho com crise de pânico. Só de entrar no metrô, de entrar na condução, eu começava a passar mal. Então, eu chegava no trabalho já com esgotamento. Não era nem a quantidade de trabalho em si, não era dificuldade nenhuma em aplicar o trabalho, mas o que eu sentia no trajeto acabava comigo. E aí que eu fiquei 1 ano só trabalhando e já entendi que aquilo não era para mim. E entrei na área da beleza já 1 ano depois, comecei a estudar e fazer os diversos cursos. Tentei, inclusive, ficar no paralelo, né, trabalhar entre um e outro durante algum tempo, mas depois que eu tive minha filha, eu senti, além do trabalho, que é puxado, tem a condução, muitas horas no percurso da condução. Ainda a mulher chega em casa, tem o trabalho de casa, tem o trabalho do filho. E isso deixa qualquer pessoa esgotada. Muito. E aí, quando junta com a ansiedade, se eu falar para você que eu não conheço eu acho que todas as clientes que eu atendo, todas as mulheres que eu conheço, passam por alguma dessas situações ou o acúmulo delas. Então, eu posso dizer para você uma ou outra que não tem. Porque a maioria tem. Então, o cliente que eu consigo nitidamente já observar, a cliente pode chegar hoje no meu espaço, se ela começar a conversar um pouquinho, a gente já identifica que tem alguma coisa ali que precisa desse tempo de espaço, esse espaço de descanso, para poder se reconectar com ela própria, porque é o único momento que ela consegue. Porque às vezes nem dormindo consegue desligar. E você vê quanto é importante o seu acolhimento, a sua empatia, você ter passado por uma situação semelhante para conseguir acolher essas mulheres que chegam até você, muitas vezes só na intenção de fazer uma unha, e por trás daquele momento você tem ali, você já me falou que você trabalha até com alguns rituais, né, de acolhimento dessa cliente. O que você faz quando você percebe que ela tá, sabe, ansiosa, que ela tá pilhada, ela fala, eu quero fazer minha unha, né? Eu já chego assim, eu tô correndo, meu Deus, não dá tempo, me passa aquele olhinho de 30 segundos para secar rápido. E aí, o que você faz para acolher? No meu espaço, eu já procuro ter um ambiente meio sala de casa. Sabe, um espaço mais acolhedor, para ela se sentir mais à vontade. Inclusive, mudei recentemente de espaço para poder ter mais isso que sempre foi nos locais que eu trabalhei antes. Você senta ali, tem um tapetinho, tem a poltrona para você poder sentar e descansar se tiver que esperar, mas geralmente eu não deixo muito tempo na espera, porque a gente trabalha com um agendamento pré-determinado, né? Mas aí eu tenho um cafezinho, um chazinho, uma água, e ali é o tempo da gente poder trocar algumas meia dúzia de palavras antes de iniciar qualquer procedimento. Entendeu? É muito difícil a gente chegar e ir direto ao ponto, a não ser que a cliente já chegue assim, muito acelerada, com o tempo corrido. Porque se a cliente tiver um tempinho, eu sempre deixo um tempo de espaço entre uma e outra para a gente ter pelo menos 5 minutinhos ali de troca. Então, esse acolhimento muitas vezes deixa a cliente que está iniciando, que está começando a me conhecer, já... mais aqui eu posso ficar mais tranquila. A leveza que você proporciona, né? Porque por mais que eu vi que você serve chá, que você faz massagem, né? Spa nos pés. Sim, isso é incrível, porque às vezes essa mulher não tem tempo para nada. No seu dia a dia a correria é tanta que o único momento de spa e de autocuidado é com você. Você tem um trabalho de extrema importância para evitar da questão da ansiedade e do burnout. E o quanto, Sil, você recomenda para suas pacientes essa rotina de autocuidado? Porque eu sei que muitas vezes a gente se abandona no processo, né? E
A autoestima, a gente sempre pensa, né? Vou me cuidar para fortalecer a minha autoestima. Mas às vezes a gente está fortalecendo a nossa saúde mental. E sempre. Toda vez que você Sempre. cuida da sua autoestima, você está fortalecendo sua saúde mental. E eu Sim, acho sim. maravilhoso quando a psicóloga entende esse momento e pergunta, né? Você tem essa abordagem com as suas pacientes? Tenho. Inclusive, tenho mulheres que, quando eu abordo dessa maneira, que ela precisa olhar para si, né? Conhecer-se a si mesmo, né? Que é um desafio, né? Muitas falam assim, não, mas eu tenho meu filho, eu tenho meu neto, eu tenho avós que eu atendo que estão, assim, pilhadíssimas. Ai, porque a minha nora trabalha, ela não tem tempo, aquela questão da maternidade, que é compensar, né? O maternar, né? Que não é fácil, o ser esposa. E muitas realmente até oferecem muita resistência a princípio. Sim. Sabe? Ah, mas eu não tenho tempo, doutora. Eu escuto muito isso. Muito mesmo, Eve. Elas estão, assim, absorvidas por tanta demanda no trabalho, principalmente quem trabalha no corporativo, né? Eu tenho exemplo de uma moça que ela está, assim, trabalhando de domingo a domingo. E ela tem um filho pré-adolescente. E ela não tem tempo, né? A família dela ela tem uma rede de apoio, mas e aí, esse filho, Nessa como é fase que eles fica? precisam E tanto eles de precisam, né? apoio, de tempo. De tempo de escutar. qualidade. Exato. Eu tenho uma pré-adolescente também. Ela me cobra quando ela vê que eu tô muito... Sim. E, na verdade, esse tempo de qualidade, como você mesmo disse, por que a gente arranja tempo para ir no hospital, Então, para fazer exame, e não arranja tempo para fazer uma terapia ou fazer um momento de autocuidado? Então, tá ligado a essa nossa correria, né? A esse nosso eu dou conta de tudo. E aí, eu trago muito isso para leveza, né? A Kelly, quando ela chegou fazendo mentoria comigo, ela é um tratorzinho, ela não para, essa mulher é um furacão. Nós, né? Nós somos. Pois é o espelho de Lacan, né? as Geralmente eu pessoas falo do outro, falando, mas eu tenho também em o mim, reflexo, né? né? O meu o reflexo. Sim. Mas pensando nisso, né? O quanto que você incluiu leveza nos seus processos? Quanto que você agora... Eu percebi que você mudou até a configuração, né, do atendimento no seu salão, agora é mais hora marcada. O que você fez para cuidar de quem cuida? Porque você cuida de todo mundo, Sim. da sua família, filha, das clientes e de você. Como que você fez? Então, eu sempre tive essa questão de gestão de tempo. Por ter vindo da área administrativa, eu sempre me preocupei com a questão de administrar o tempo, mas não parei de pensar no preciso trabalhar, preciso faturar. E aí você se vê ensinando algo para alguém e aplicando pouco aquilo que você ensina. E aí eu comecei a ter problemas de saúde. Por quê? Queria dar conta de tudo. E aí a sobrecarga nos ombros, as dores de cabeça, enxaqueca, você entende bem sobre isso. E essa sobrecarga, ela me fez parar no final de 2024 de trabalhar. Então eu fiquei 2 meses sem poder trabalhar normalmente por causa de problema de saúde que eu tive, questão de hérnia muscular e tal. E aí eu tive que dar o jeito, financeiramente falando. E aí eu falei, se eu conseguir me organizar financeiramente, ficando 2 meses sem trabalhar, claro que eu tive o apoio do meu marido em todas as questões, mas eu também posso dar uma reduzida nesse tempo de trabalho e começar a me preocupar mais com essa questão de tempo, de qualidade e de saúde física e emocional. Então, o ano passado eu fiz uma experiência de ter uma colaboradora para eu poder diminuir o meu fluxo de atendimentos e deixar ela tomar conta de uma parte dos atendimentos. E esse ano eu já mudei novamente, eu voltei a trabalhar sozinha, só que agora eu faço o meu tempo. Eu atendo todas as clientes que eu atendia e mais um pouco nesse local novo que eu estou atendendo, só que eu trabalho com administração da agenda. Eu passo para cliente o link de agendamento só naquele período que eu me disponho a estar atendendo. Então, eu consegui ter um pouco mais de leveza, diminuir o fluxo de atendimento, poder me cuidar mais, principalmente essa questão de não sobrecarregar o corpo, entendeu? E também comecei a ter as minhas mentorias com a Lidiane, que é de empreendedorismo, e a linda Evelyn Cabreira, porque a gente precisa, entendeu? Eu nunca parei de estudar, então eu preciso me preocupar um pouco mais comigo. Eu falo, a gente tem que se olhar mais para poder cuidar do outro. Você oferece aquilo que você tem, na verdade. É o amor próprio, né? Então, quanto mais eu cuido de mim, mais eu posso proporcionar o cuidado para o outro. Então, a gestão de tempo
E o tempo de qualidade para mim, para minha família e para minha saúde, me permitiu ser mais leve, inclusive com as clientes, porque elas não chegam lá e vê aquela pessoa cansada, sobrecarregada, às sim, vezes importante. mal cuidada, entendeu? Porque dependendo do ritmo que você tá, você não consegue nem arrumar um cabelo, você não consegue passar uma maquiagem por causa do ritmo, Sim. entendeu? Sim. Então, durante um período da minha vida, no meu trabalho, eu fiquei até um pouco menos cuidadosa com a minha aparência, porque eu estava no ritmo da pandemia, trabalhando mais em casa, eu montei um espaço em cima de casa e não me preocupava tanto. Falei, não, gente, peraí, preciso me cuidar, mostrar mais que estou olhando para mim, para poder elas entenderem que esse é o segredo. A gente se olhar para poder oferecer para o outro. Porque muitas vezes uma avó, uma mãe, que tá ali naquele ritmo de cuidar de todo mundo, de Sim. querer dar conta de tudo, ela quer oferecer aquilo que ela não Que ela tem. não tem. Entendeu? Justo. Ela tá querendo o bem para todo mundo e não quer o bem para ela. Às vezes se sente até vontade de acabar com tudo, de desistir de tudo, porque tá muito cansada. E aí, quando ela se propõe a ficar 1 ou 2 horas numa terapia, 1 ou 2 horas num espaço de beleza, e começa a olhar para si, esse movimento, eu falo que, não lembro onde eu estudei ou eu vi isso, ele cria uma memória nas nossas células. Sim. A gente aprende a se cuidar. A gente sente falta quando fica nesse tempo, um período de tempo se cuidando e de repente precisa parar por algum momento financeiro ou algum momento de trabalho. Aí você para, o corpo sente falta. Sim. Então a gente tem que ensinar pra gente, pro nosso corpo, que a gente precisa desse cuidado para poder dar pro outro o que a gente tem transbordando, né? Que é fala linda. O respirar, né? Sim. É o respirar. O que você oferece para elas é o respiro. E esse respirar vai muito além, que é a respiração consciente. Lembra, Evelyn, a gente falando sobre isso uma vez, Sim. né, no seu espaço, né, lá no ABC, a importância, porque nós estamos respirando aqui, né, Kelly? Sim. Nós estamos. Só que a gente está percebendo esse ar entrando, esse ar saindo? Não. Não. Né? E um ansioso, ele precisa criar uma rotina, principalmente para fazer esse exercício, que é os mindfulness, né? No Tai Chi Chuan, por exemplo, que tem pessoas que gostam muito, yoga, Meditação. né? Meditação. Então, assim, todos estes trazem essa questão da respiração. Mas o que é? Na psicologia, a gente frisa. É uma respiração consciente. E isso muda tudo. E pegando esse gancho, aproveitando que a Kelly trouxe essa questão tão sábia de cuidar, né, Sim. do seu corpo, porque o seu corpo é um templo, né? Eu falo muito sobre isso porque às vezes a gente deixa o templo largado, né? Jogado lá, né? Nem Deus está habitando mais naquele corpo. Imagina a gente, né? Não, peraí, você está cuidando muito mal daquilo que eu te dei. E aí, pensando nessa questão, né? Você acha que as pessoas só procuram uma terapia quando o corpo já está desgastado, você já chegou no limite? A grande maioria, Evelyn, a grande maioria faz isso, né? E isso eu vejo como algo que é comum na nossa sociedade, e sempre foi, né? Eu lembrando dos meus avós, né? Dos meus pais, acredito que com vocês também, aquela coisa assim, eu tenho que trabalhar. Nós fomos na geração lá de 30, 40, 50, né? Revolução industrial, aquela coisa toda, as pessoas aprenderam a trabalhar, era só trabalho. Então, nós trouxemos isso na nossa bagagem. Então, para mim, tem chegado essa demanda de pessoas que realmente estão ali esgotadas. O trabalho daquela é importantíssimo nesse sentido, porque você oferece, né, um espaço aconchegante, isso é tão importante, né? E na psicologia a gente também tem essa possibilidade, né? O setting, né, onde você atende um paciente, você procura oferecer um conforto, uma poltrona confortável, né? Se tem um espaço maior, você põe umas almofadas, né? Eu tenho amigas que no consultório delas, elas conseguem oferecer até um café, né? Tem chazinho. Um chazinho, né? Sim. Tá tudo ali num aparador à disposição da pessoa. Então, nós temos que, na psicoterapia, se sentir, isso para mim é fundamental, se sentir abraçado. Perfeito. Com as palavras, né? Com aquela atenção que a pessoa não recebe. Escuta. A pessoa não recebe isso no dia a dia dela. O que ela recebe faz isso para mim. Vem cá. Você fez isso, você não fez aquilo. Mas você não fez isso ainda, né? Muita cobrança, Muita né? cobrança. E tem uma moça que eu conheço, que até citei já o caso dela do corporativo, né? Muita demanda e tal. Quando ela tem um tempo, eu já falei para ela, olha, você precisa olhar para um outro lado que você não está olhando. Ela fica rolando tela.
Então, Não descansa. a internet não desliga, né, Kelly? Não desliga, inclusive o e-mail tá chegando aqui para mim, entendeu? Então, tem que, olha lá. tem que até colocar no E silencioso. fica, sabe? É muita demanda. Então, nós não tínhamos, lá na década de 30, 40, 50, estou citando essas, né? Essas 3 principais aí, até a década de 60, esse volume enorme de informação, não é? Com as redes sociais, ele aumentou. aumentou. Como você havia Sim. comentado um pouquinho mais cedo, Sim. depois da pandemia, Uhum. veio essa questão do home office e essa questão não foi... quando voltou para o presencial, quem estava no home office não parou. Não. Ficou como uma extensão, como se a Sim. pessoa trabalhasse 24 horas, dia a dia, com as redes sociais ou com e-mails. A pessoa tem ali o horário comercial, ela sai da empresa e continua trabalhando no percurso, só Exato. 8 horas por dia. Uhum. Eu atendo no meu espaço Sim. muitas professoras. As principais. Estão adoecendo, dizer. E né? elas estão muito sobrecarregadas, independente Muito. da faixa de Sim. etária que elas atendem na Sim, escola, seja sim. criança, adolescente, não importa, elas estão sobrecarregadas, porque já Exato. havia essa questão de levar trabalho para casa, né? De Sim. voltar à aula e tudo Sim, mais. as provas, né? Só que agora é mais do que isso. Então, quando chega as férias, elas ficam muito assim, falando, meu Deus do céu, parece que voou. Elas tiveram 30 dias, às vezes nem 30, 20 dias de descanso, só que 10 dias antes de voltar, já está preparando conteúdo para voltar. E aí chega em casa, chega em casa, tem mais... não consegue Não desligar. consegue desligar. Além das executivas, né, que trabalham em escritório e levam trabalho para casa, as professoras que às vezes não ganham nem o suficiente para lidar com o Com horário tanta comercial, demanda. né, muitas ainda dão aula em 2 períodos, em 2 escolas diferentes, Sim. tem que dar conta no trabalho em casa. E aí não consegue dar uma atenção para a família, não consegue dar uma atenção para o esposo e muito menos para si própria, porque é o hábito de se deixar por último. Sim, exatamente, Pensando isso até mesmo. no que vocês estão trazendo, porque eu estou tendo vários insights aqui, e eu penso quais são os sintomas que aparecem quando a pessoa está no esgotamento. É desmotivação total, né? Dor mesmo, dor de cabeça, As articulações. as articulações, exatamente. A tensão que vem toda nessa região, né, cervical, aqui do ombro, porque é aquela imagem que a gente vê muito, né, em posts na internet, né, a formiguinha lá e aquela pedra, né, Carregando o mundo nas costas, carregando, né? Exatamente. Essa imagem, eu acho que revela muito o que nós estamos falando aqui, né, ou aquela pessoa que tá, né, já vi imagens também de mulheres com uma mochila 3 vezes maior que ela, e ela naquela dificuldade andando, mas por quê? Carregando trabalho, carregando a família, né? E a família estende várias coisas, porque ela tem que ser, esposa, né? Mãe, ela é filha, ainda ela é filha, cuidadora dos pais. né? Exatamente. Então, essa coisa do cuidado, a mulher, principalmente, ela se coloca muito em último lugar. Quando ela desperta, ela já está muito doente. Muito doente. E aí ela vem. E aí, o que me chama muita atenção também é que muitas mulheres chegam até entendendo aqui, no intelecto, que tem que se cuidar, mas elas não permanecem. Atendi várias situações em que a pessoa veio, expôs, né, a dificuldade, nossa, aqui para mim está muito difícil. Ela fica, às vezes, 3 sessões e não volta mais, porque ela não compreende que ali ela vai diluir tudo aquilo. Agora a gente vai ter um momento leveza para as minhas convidadas. Porque eu sei que vocês não param. Eu tô aqui ouvindo vocês, eu tô aprendendo tanto. E o quanto é importante vocês também pararem. Então agora a gente vai ter um momento que a gente vai pintar. Pintar, vocês já sabem a paleta unha. de cores de vocês. É pra pintar unha. Nossa, Não, olha que para lindo. de trabalhar, para de Não, trabalhar. eu tô vendo aqui, como essa paleta tá combinando um anel com a cor das Não unhas. é? Né? Tá na minha paleta de cores. Vocês já sabem a de vocês que eu já ensinei. Como diz o Teodoro, cor de unha limpa. Mulher Tá na moda ricas. agora, viu? Nude. Não deu tempo de passar outra cor. Também tô no nude. Agora, a gente pensando na cartela de cores de vocês, nas cores que vocês gostam, eu quero que vocês peguem os esmaltes aqui e vocês vão decorar essa tacinha. Tá? Boa Então, proposta. a gente vai fazer isso até para um momento. E nesse pintar, a gente pode ir conversando também, tá? Então, escolham as cores aqui. Pode escolher a cor da sua paleta, pode escolher a cor da sua marca pessoal, pode escolher uma cor que você se sente bem. Vocês já pintaram alguma vez uma taça? Não. Vai ser a primeira vez. Olha, como é gostoso a gente fazer uma coisa pela primeira vez, Sim. né? Então, vocês vão pegar e vão fazer o que vocês sentirem. Pode ser florzinha, pode ser bolinha, pode ser risquinho. O que vocês sentirem
que a arte vai falando com vocês. A criação já nos traz muita inspiração, não é mesmo? Sim. Tudo que nós olhamos em volta, a natureza, flora, né, fauna. Pensando, se a autoestima fosse uma cor, que cor seria para você, Sil? Autoestima, para mim, é laranja. É laranja? É, eu sou suspeita porque eu adoro laranja também. Laranja. E para você, que cor seria a autoestima, Kelly? Autoestima, eu acho que um tom dessa que você está usando, verde. Azul, petróleo, verde, isso, petróleo. Eu acho lindo. Combina muito com essa vibe de autoestima, de sei lá, tempo de qualidade. Eu acho lindo, perfeito. E se você fosse pensar na natureza, com essa cor, você lembraria do quê? O que você traria? Mar. O mar. Muito do verde, assim. Se eu pudesse, estaria mais no mar, mas eu vamos dizer assim, não sou tão ligada, eu prefiro mais a natureza. Mais a natureza. Sim. A sua cartela de cores é primavera. É. Primavera é uma flor, né? Então... E que eu vim descobrir agora, né? Essas cores, né? Depois de te conhecer, porque Sim. eu estava na escuridão, né? Só usava tons fortes e escuros. E agora tá Estou toda buscando a leveza colorida. através das cores. Maravilhosa. Eu tô amando te ver Eu tô- toda colorida eu tô com os amando acessórios. mudar meu guarda-roupa também. Ai, gente, eu fico tão orgulhosa. Cor. Aí se as pessoas me conseguirem me enxergar mais leve a partir das cores das minhas roupas, eu já estou satisfeita. Porque é isso que eu quero Perfeito. passar. O E a externo, mas refletindo também o que está dentro, A sua essência, né? É. Eu falo sempre que quando Deus te desenhou, Ele estava pensando nas flores. E aí fala pra mim, o que te lembra o laranja? Eu vi que você tá fazendo uma pintura com azul, né? E aí a gente pega o círculo cromático aqui, ó. A gente vê que o azul, ele é complementar ao laranja. Então, você foi usando cores Nem complementares. sabia disso, hein? Que vai combinar Se eu sempre. ouvisse falar, eu não lembrava. Maravilhoso, porque o azul é uma cor fria, o laranja é uma cor quente e por isso combina, né? Vai trazer aquele equilíbrio que talvez você esteja buscando aí, né? E lembrando aquela nossa conversa, né? O azul, né? O que é o azul? É o coletivo, É, o azul ele é Quando o a gente coletivo pensa maravilhoso. é o universo. Quando eu pensei de fazer o Pod Leve, foi justamente para trazer leveza para nós mulheres, né? Quanto tempo faz que você não faz uma arte, uma pintura? Tem um baralho aqui, gente? Sim. Curiosa É, para saber do que se então. trata. Cada uma de vocês vai tirar uma cartinha dessa. Pode tirar. As cartas não mentem, tá? E você? Tá longe. Você pega pra mim a do meio, é isso, a da última fileira ali. Essa? É isso, essa daí. Tá bom, vamos lá que eu vou ler Veremos. primeiro a da Kelly. Kelly caiu com o arquétipo da adaptativa. Adaptação. A frase eu me adapto. Faz sentido pra você? Totalmente. Olha, eu falo sempre que a Olha que- sincronicidade, né? Deus sabe por que você tirou essa Nada cartinha. é por acaso. Nada. E aí, em que momento, agora eu vou deixar uma reflexão, tá? Em que momento você começou a acreditar que precisava se adaptar para ser aceita e ser amada? Nossa, ajuda dos universitários. Nossa, para me adaptar para ser Aceita, aceita e amada. e amada. Eu acho que desde a infância. Desde a infância. Situações acho que de muitas famílias, né? A separação dos pais. E aí, irmãos crescendo. Meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos. E aí você é o apoio da casa, aí você vai se adaptando. Então, para ser aceita e para contribuir da forma necessária. Então, eu aprendi que ações demonstram amor. Então, meu modo de demonstrar é mais em serviços do que em Sim. palavras, do que em demonstração de afeto. Então, acho que desde sempre, desde cedo, eu me adaptei a isso, em demonstrar com serviços, com ações. E você E não aí- precisa fazer para ser. Eu né? sei, mas a gente acaba que é a nossa linguagem de amor, né? É o fazer. Então eu também sinto mais, eu recebo mais quando tem uma linguagem de serviço, né? Para demonstrar amor. Eu tenho até uma dificuldade que eu preciso, estou conversando com a minha terapeuta também sobre isso, para demonstrar mais afeto, para demonstrar mais carinho, de forma Sem fazer, é, né? no Sim. físico, no Sim, tato. no Eu tato. tenho um pouco de dificuldade porque eu aprendi diferente. Então, eu me adaptei, estou tentando me adaptar a essa nova forma porque eu aprendi diferente. Né? Mas, como diz aí a pergunta, para ser aceito e ser amado, eu aprendi A se servindo. adaptar e servir. E o chão E da aí- nossa infância sempre vai estar diante de nós, né? Sempre. Então,
Hoje, eu quero que você não faça nada e você entenda o quanto você é especial. E eu queria te agradecer por esse momento, pela sua contribuição, por você se permitir fazer algo por si mesma. Te agradecer por esse momento, por esses insights que vocês trouxeram, que a gente possa trazer muitos cortes e recortes desse podcast para ajudar mais mulheres. A ideia aqui é que eu pegue também alguns trechos das falas de vocês para que a gente também tenha uma vida mais leve, conteúdos mais leves. Eu não preciso fazer um monte de dancinha no Instagram e fazer um monte de coisa. Aqui já vai sair ótimos conteúdos, eu tenho certeza. E se vocês pudessem dar um recado para aquela câmera ali. Ops, aqui. Qual recado vocês dariam para quem está nos seguindo para ter uma vida mais leve? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que ótima ideia é esse Pod Leve. Maravilhoso. Muito bom mesmo essa junção de profissionais e de assuntos que se enquadram. Posso dizer para quem está nos ouvindo que seja mais leve. Tenha, como disse a Evelyn, mais momentos. Se permita mais ter momentos como esse numa mesa de conversa, numa mesa de trabalho, numa mesa com amigos ou no café da manhã com a família. Se permita ser mais leve. É muito bom, estou aprendendo. Ai, que conselho lindo. E você, Sil? Bom, que as pessoas aprendam a se conhecer. Não tenham medo. Seja mais leve. Essa é a palavra, né? Uma imagem que eu acho muito bonita, que é do vulcão. O que o vulcão faz, né? Ele está ali, borbulhando, né? Ele é grande. E aí, quando ele explode, ele não só explode, não entra em erupção, porque saiba que a explosão também pode ser positiva e ela pode ser leve, desde que você entenda o impacto que isso vai fazer, a diferença que isso vai fazer na sua vida. Então, precisando, busque ajuda profissional, né? A psiquiatria, a psicologia está aí para isso. E eu quero que vocês deixem o contato de vocês. Como que o pessoal encontra vocês na rede social? Eu tenho 2 páginas na rede social. A minha pessoal é Kelly Plateror, que é o R de Rodrigues, e a minha página do meu espaço de trabalho, que é Espaço Antonella K. Pode procurar lá e adiciona, que eu vou adorar receber. E você, Sil? Eu tenho no Instagram, pc.silnegrete. Pode ver por lá. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Eu agradeço a audiência. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E vejo vocês em breve em mais um Pod Leve. Tchau, tchau.